nessa parte dos questões. Então, o tópico da aula de hoje, função exponencial. Eu peço que vocês usem agora o volume 4, tá? Professor, o volume 4 do Bernoulli. pode levantar um pouco aí a câmera, porque tá muito baixo. Muito baixo, né? Tá bom. Vou levantar um pouquinho a câmera. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, Melhorou? tá ótimo, tá. Melhorou aí? Melhorou sim. Aqui. Bom, então tá aqui a função exponencial. Depois eu peço para me dar uma ajustada. E aí, turma, no livro de vocês, ele começa, tá na página 5, e ele fala de um tsunami, né, que aconteceu aí no Japão. E lá ele mostra a questão da curva de decaimento do elemento bismuto. E é interessante observar, quando você olha para o gráfico, né, que essa curva, você vê o decrescimento dela. E deixa eu dizer uma coisa logo importante para vocês. É muito importante que você, lá na época do Enem, lá na hora do Enem, e dos vestibulares que você vai fazer, que você, na medida em que é colocado numa situação problema, que você saiba discernir qual das funções se coaduna com a situação problema apresentado. Em muitos casos, João, ele não vai te dar a função já bonitinha, o polinômio que representa a função. Às vezes você vai precisar encontrar essa função. E aí, esse conhecimento técnico que você tem relacionado com as peculiaridades de cada uma das funções, a função afim, a função quadrática, a função modular, a função definida por mais de uma sentença, agora a função exponencial, futuramente a função logarítmica, é de suma importância para que você consiga resolver o problema, tá? Então, aqui tem essa questão, o capítulo ele começa com essa situação do tsunami, vocês podem olhar aí na página 5, e nós vamos ver diversas aplicações das funções exponenciais, diversas, né? Aplicações importantíssimas. Você vê, por exemplo, na química, né? Essa questão do decaimento radioativo. Mas você, por exemplo, quando estiver trabalhando na matemática, vocês viram comigo, né? Por exemplo, a gente estava trabalhando com a ideia do montante composto. E quando nós falamos do montante composto para vocês, inclusive vimos a seguinte forma, né? O montante é igual a capital vezes 1 mais I, que era aquela taxa de juros, elevado a N. Isso aqui é uma clara função exponencial, né? Comportamento exponencial aqui. Então, são muitas as aplicações. Lá na biologia, por exemplo, você está trabalhando com uma cultura de bactérias. E aí você observa que uma determinada população teve um crescimento, né, exponencial, como é chamado, tá, da sua população. A proliferação imensa de bactérias que acontece em determinados organismos, como o próprio homem também, a proliferação de bactérias dele, tá? Então, são aplicações clássicas dessa função que nós vamos trabalhar. Inclusive, deixa eu logo apresentar para vocês, né, uma função clássica e exponencial, a função f de x, a mais básica, a elevado a x, tá? E aí nós vamos ver como é que vai funcionar esse A aqui, nós vamos trabalhar com esse A positivo e diferente de 1. Por quê? Porque se o A fosse 1, essa função seria uma função constante, e não é o interesse nosso aqui, tá? Então, já que o A vai ser maior do que zero, e o A vai ser diferente de 1, pelas razões que eu já comentei, na própria definição dessa função, você vai perceber que nós teremos duas situações muito claras. Na primeira situação, você vai ter o A sendo maior do que 1. E aí você vai ver quais são os impactos que tem quando essa base é maior do que 1.
E a outra situação é quando você perceber que esta base aqui, o A, está entre 0 e 1. Tá? Porque quando eu digo que o A é maior do que 0 e diferente de 1, observe para cá, ó. Imagine, ó, aqui digamos que seja 0. Tá? Então, A maior do que 0 é diferente de 1. Olha só que legal. Digamos que seja um bolinha aberta. Então, eu tenho duas situações para pensar aqui, Maria Luísa. Na primeira situação, ó, você está vendo aqui, ó, entre 0 e 1, ó, que é a situação número 2. Tá? E quando A é maior do que 1, você tem essa outra situação, que é a situação número 2. Tudo bem? Então, nós vamos definir essa função como uma função aqui com domínio real. Aí você pode olhar bem aqui, turma. Lá na página 6, né? A gente pode definir essa função, tá? Como uma função aqui de RN. O domínio real e o contradomínio real. Mas a imagem, vocês verão que a imagem vai ser diferente aí. Do normal, tá? Tudo bem? Então, prioristicamente, toda função que tem essa cara aqui é uma função exponencial. Um detalhe, Liz, aqui é uma função muito básica, né? Mas, de maneira geral, eu poderia ter situações, tá? Em que esse meu f de x tivesse aqui um k, por exemplo, vezes uma base. Essa base, muitas vezes, a gente bota um número chamado número de Euler também, tá? K vezes 1 elevado a x, por exemplo. Isso aqui é uma função clássica também exponencial, tá? Certo? Então, são esse universo aí maravilhoso que nós vamos trabalhar. Então, na página 6, se vocês observarem bem, ele vai dar esta definição, vai dar alguns exemplos bem simples, tá? Tainara, por definição, nós vamos trabalhar sempre com A positivo, viu? Uma potência, o A pode ser negativo perfeitamente, viu, Tainara? Mas na função que nós vamos trabalhar, a função exponencial, nós não vamos trabalhar com o A negativo. Tudo bem? Existe a função, que a base, a potência, que a base é negativa, mas na própria definição aqui da função, na página 6 do livro, por exemplo, a gente define a função como uma função de R em R, né, uma função real, com A maior do que 0 e diferente de 1. Tudo bem? Beleza? Aí ele dá alguns exemplos, né? E aí ele vai fazer umas observações. Vamos ler aqui. Ao analisarmos a definição, podemos perguntar o seguinte: por que a base A deve ser maior do que 0 e diferente de 1? Aí eu já dei uma explicação para vocês, né? Para respondermos a essa pergunta, vamos imaginar o que ocorreria se A fosse igual a 1 ou igual a 0. Nos dois casos, é fácil perceber que as funções correspondentes não seriam funções exponenciais. De fato, temos, se o A for 1, a função seria função constante, eu acabei de falar para vocês, tá? Se o A for igual a 0, a função f de x igual a elevado a x se torna f de x igual a 0 elevado a x. E aí você teria o f de x igual a 0 também, tá? E por que ela não pode ser negativa? A esse comentário aqui, ó. Para responder essa pergunta, vamos imaginar, por exemplo, uma função dada por f de x igual a menos 2 elevado a x. Menos 2 elevado a x, que eu digo, ó, menos 2 elevado a x. Observe que essa função não possui domínio D igual aos reais. Isso é fácil de perceber, né? Por exemplo, para x igual a 1 meio, a 1 sobre 2, o f de 1 sobre 2 vai ser menos 2 elevado a 1 sobre 2. E vocês aprenderam a converter, né, uma potência cuja base é negativa, tá? E também você tem um expoente fracionário. Então, isso aí daria a raiz quadrada de menos 2. E a raiz quadrada de menos 2, Tainara, não está definida no conjunto dos números reais. Então, por definição, Tainara, a gente exclui o fato do A poder ser negativo. Ah, tá. Aqui, Gisela, é só para você ter uma noção. Gisela, não sei se você... A Gisela pode até, nega, hoje trazer as questões. Gisela, eu fiz umas duas que você me pediu para os colegas. Aí depois eles me disseram, a Gisela não está aqui hoje, professor.
aquelas dúvidas que você me passou, tá? Você me passou da Federal de Santa Catarina, outros mais. Se você tiver ainda dúvida, viu, eu posso fazer para você, já que você está aqui hoje. Então, aqui, só, Gisela, para dizer que tem umas funções em que você tenha uma determinada incógnita aqui, tudo bem? Vezes, aí essa base que você está vendo que é A elevado a X, muitas vezes na natureza aparece esse númerozinho. Esse número é chamado de número de Euler. Se escreve Euler, tá? Então, no lugar da base A, aquelas... Ah, beleza, maravilha, Gisela, que bom. E aí eu fiz algumas também. Então, K elevado a E elevado a X é um exemplo de uma função que aparece muito aí em questões da natureza, porque esse número de Euler, você vai ver mais no terceiro ano, né? Ele é o limite de uma sequência muito famosa na matemática, viu, Gisela? Terceiro ano você vai ver. Mas só para que você já tenha noção, quando você viu o número de Euler, você viu que esse valor é aproximadamente 2,718, tá? Só para lembrar aí que é um número irracional. Bom, então com isso, gente, para que a função exponencial possua domínio D igual a R, devemos ter aí o A maior do que zero e o A diferente de 1. Tranquilo? Ótimo, ótimo, Gisele. Podemos ver depois as suas dúvidas, tá? Bom, agora eu vou fazer para vocês, meus amigos aí, um gráfico em duas situações, tá? Para que vocês possam entender bem direitinho. E aí vocês depois verão, né, as situações. Eu coloquei aqui, viu, Gisele? Só lembrando que eu botei o E aqui, mas poderia ser o A também, tá? Ok? Bom, então vamos fazer aqui o gráfico de uma função exponencial. Tudo que vocês vão fazer na função exponencial depende também dessa base. Quando a base é maior do que 1, você vai ter um comportamento gráfico. Quando a base estiver entre 0 e 1, você vai ter um outro comportamento gráfico, tá? Então, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês compreenderem bem direitinho. Tudo bem? Vamos lá? Então, primeiro exemplo. Eu vou pegar aqui uma função definida por f de x igual a 2 elevado a x. Tá? E depois que eu fizer o gráfico dessa função, eu vou pegar o gráfico dessa função, fazer uma separação aqui. Eu vou pegar uma função f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Então, nesse primeiro caso, ó, o A está sendo maior do que 1. Neste segundo caso, o A está entre 0 e 1. Beleza? Vamos lá? Então, aqui, turma, vou fazer aqui esse gráficozinho para vocês. Só o esboço. Aqui o eixo dos y, né, que é o f de x. Aqui o eixo de x. Bom, pessoal, presta bem atenção. Eu vou agora adotar uns valores para x e vou encontrar os respectivos valores do y. Tudo bem? Então, é claro que eu vou usar aqui valores fáceis, né? Por exemplo, se o x for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Se o x for 1, 2 elevado a 1 dá 2. Se o x for 2, isso aqui vai dar 4. Se o x for menos 1, isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2. E se o x for menos 2, tá? Isso aqui vai dar 1 quarto. Bom, diante desses pontozinhos, nós vamos agora representá-los no plano cartesiano, ok, Gisela? Vamos ver aqui, Davi, o que vai acontecer. Então, quando x é 0, ele está lá no 1. E aí você já sabe que toda vez que o x for 0, a função vai estar lá no 1, tá? Então, toda função desse tipo vai passar no ponto 0, 1. Está aqui o ponto 0, 1. Ok? Aí, quando x é 1, um pouco avançado, né? Eu eixo do x.
eu dar uma melhorada assim. Vamos lá? Agora vamos botar o x igual a 1. Então, quando o x aqui é 1, nosso amigo y vai estar aqui no 2, ó. Beleza? Está aqui. Nossa, o 2 aqui é 1. Quando o x é 2, ele vai estar lá no 4, vai estar lá em cima, ó. Isso aqui 3, isso aqui 4. Né? Tá? Quando o x é menos 1, repara aí, pessoal, ó, menos 1, vai estar aqui no 1 sobre 2. Olha que legal. E quando está aqui no menos 2, você pode também usar aí o GeoGebra, né, para ver esse gráfico bem bonitinho. Tá aqui. Então, se você reparar bem, já dá para perceber como é que vai ser, né, Tainara, o comportamento desse gráfico. Observe aqui, ó. O comportamento dele vai ser assim. Mais ou menos isso que eu vou fazer agora aqui para você. Olha que maravilha, pessoal. Então, aqui é o gráfico da função, né? F de x igual a 2 elevado a x. Perceba, pessoal, que da esquerda para a direita, ó, a função está crescendo, tá? Então, toda vez que o a for maior do que 1, que é o caso aqui, a função vai ser uma função crescente. Tá? A função vai ser crescente. E isso vai ter um impacto muito grande, inclusive quando você estiver fazendo questões envolvendo aí a parte de inequações exponenciais, tá? Quando você tiver o a maior do que 1, você vai manter o sinal de desigualdade, ó. Vai acontecer isso, tá? Quando a função for decrescente, você vai perceber que você vai trocar os sinais de desigualdade, tudo bem? Mas isso na próxima aula a gente vai ver melhor. Tá? Então, repare que o gráfico da função aqui passa no ponto 0,1. Veja que ele se aproxima do eixo do x aqui, ó, está aproximando, né? Ó. Mas ele nunca vai tocar o eixo do x. E aí a Gisela me pergunta, Marcelo, por que ele não vai tocar? Por que o y não vai poder ser zero? Pensa comigo. Se o x for zero, dá 1. Se o x for negativo, tá? Preste bem atenção aqui. Se o x for negativo, você vai pegar aqui, né, e vai usar aquela ideia quando o expoente é negativo, né? Então, você vai o quê? Inverter a base e o expoente que era negativo fica positivo. Então, vai continuar dando positivo. E se o x for positivo, esse número A positivo elevado a positivo dá positivo. Então é por isso, turma, Tainara, que nunca você vai ter esse X aqui, a não ser no limite, né? Que é de limite, tá? Você não, esse vai ficar bem pertinho, mas nunca vai tocar o eixo do X, tá? Então sempre A elevado a X, isso aqui sempre é maior que zero. É por isso que o conjunto imagem dessa função é sempre aqui, ó, os reais positivos, quando eu tenho uma função a elevado a x. Tá claro, turma? Deu para entender direitinho? Você pode ver isso aí também na página 7, tá, gente? Tá? Ok? Professor, Diga, pode perguntar, Neila. o senhor pode falar de novo o porquê não toca no eixo X, por favor? Posso sim. Ó, Tainara, você lembra, né, Neila, que toda vez que você tem um gráfico intersectando o eixo do X, é porque o Y é zero, não é? Concorda? Sim, Toda vez que toca concordo. X, o Y é zero. Aí você vai agora pensar comigo. Se o Y, pensa comigo. Se o Y é zero, é porque A elevado a X, vou botar aqui para você, ó. A elevado a X teria que ser igual a zero, concorda?
Aí pensa comigo, ó. O A é positivo, não é? Tudo bem? O A é uma coisa positiva. Então, imagina que aqui tem um positivo elevado a x. Agora eu pergunto a você, Tainara, se esse x aqui, se ele for zero, fica A elevado, fica um número positivo elevado a zero, que é 1. Concorda? E 1 é maior do que zero. Tudo bem? Agora pensa comigo. Se esse x aqui for positivo, um número positivo, que o A é positivo, né? Elevado a positivo dá positivo também, Tainara? Dá. Agora pensa comigo, Tainara, e se o x for negativo? Quando eu tenho um número positivo elevado a negativo, por exemplo, quando eu tenho 2 elevado a menos 1, o que é que você faz? Você inverte aqui essa base, né? E o expoente que era negativo, fica positivo. Então, isso que dá 1 sobre 2. 1 sobre 2 é maior do que zero. Então, mesmo quando o teu x é negativo, tá? A tua potência vai ficar o quê? Positivo. É por isso que o y, que está representado por a elevado a x, nunca pode ser zero. O y sempre... Entendi. Entendeu agora, Tainara? Viu? Qualquer Entendi, caso sim. que você pensa por x, ele sempre vai dar positivo em termos de potência. Beleza, né? Tranquilo, Ana Clara? Vamos lá? Então, agora que eu fiz esse gráfico aqui, eu vou fazer agora o gráfico de f de x igual a 1 sobre 2 elevado a x. Pode ser? Vamos lá, vou fazer aqui do lado esse gráfico para vocês. Pronto, está aqui o eixo dos y. Olha que legal. E se você faz um desse, você sabe fazer qualquer outro. Bom, do mesmo jeito, de modo análogo ao procedimento que eu fiz, tá? Para a função em que o A era maior do que 1, ó, nesse caso aqui eu fiz para vocês. Agora eu vou fazer um caso em que a base está entre 0 e 1, tá bom? Olha que maravilha, turma. Vamos lá, vocês vão me ajudando. Está aqui o x, está aqui o y. Quando x é 0, fica 1 sobre 2 elevado a 0. Vocês sabem que é 1. Então, quando x é 0, o y é 1. Tá? Mais uma vez, ó, passa de novo no ponto 0,1. Quando x for 1, o y aqui é 1 sobre 2. É 1 sobre 2. Quando x for 2, isso aqui agora vai dar 1 quarto. Quando x é menos 1, atenção, atenção, olha aí, Tainara, 1 sobre 2 elevado a menos 1, você sabe que dá quanto, Tainara? 1 sobre 2 elevado a menos 1 dá quanto? Fica 2 elevado a 1, que é 2. E quando x for menos 2, Tainara? Quando x for menos 2, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2. Veja como vai dar positivo de novo. Vai ficar 2 elevado a 2, que é 4. Tá claro, Ana Clara? Ana Clara Pimenta Vale? Tudo bem? Luísa também? Tudo bem? Todos compreendendo? Compreendido. Tudo bem, né? Pois vamos agora mostrar isso no gráfico. Vamos lá. Vamos mostrar aqui no gráfico, tá? Tranquilo, né? Então, 0 e 1 está aqui. Olha que maravilha. 0 e 1 está aqui. Beleza. O 1 está com 1 sobre 2. Então, eu vou pegar aqui o 1. Ele está com 1 sobre 2. Ó, para mim aqui mais ou menos aqui. Olha que maravilha. O 2, ele vai cair mais um pouco. Ó. O 2 está com 1 quarto. Está mais ou menos aqui. Agora eu vou pegar o menos 1. O menos 1, turma, está com o 2. Ele está mais ou menos por aqui. O nosso amigo menos 2, ele está com o 4, né? Está com 3, vou botar aqui o 3, vou botar aqui um pouquinho mais para cima. Aqui o eixo dos Y, né? 2, 3 e 4 mais ou menos aqui.
por aqui mais ou menos, tá? Olha que maravilha, turma. Eu agora, isso, Ana, eu agora vou fazer um traçado aqui no gráfico, ó. Lá, vou fazer o nosso traçado aqui, turma. Olha só que maravilha. E olha o gráficozinho. Olha, ele vai chegando aqui perto, tá? Pronto, só para fazer o esboço aí para vocês. Olha que maravilha. Turma, então vocês estão percebendo o que, pessoal? Nós estamos percebendo claramente que agora a função está o quê? Ó, decaindo, ela está decrescendo, tá? Então, toda vez que você tiver a base entre 0 e 1, a função é o quê? Ela decresce. E mais uma vez, Tainara, ela vai se aproximando do eixo do x, mas não toca o eixo do x. Perfeito? O André está perguntando se essa função vai ficar tipo a elevado a x vezes b, não entendi ali, vezes b. Ó, você pode encontrar, viu, André, uma função geral como essa, né? Como eu estava te dizendo, ó. Uma função genérica. Você pode ter f de x igual a k vezes a elevado a x, por exemplo. Isso aqui também é uma função exponencial, tudo bem? Eu botei aqui o e porque ele é muito famoso, né? O número de Euler é muito famoso como base aí. Então, aqui é uma função que tem essa k aqui, é uma função exponencial também. Tá? Toda função que apresenta essas peculiaridades aí é uma função exponencial. Certo. Vamos somar depois. Aí você tem que lembrar o seguinte, né? Por exemplo, evidentemente, André, se você pega uma função como essa, e você soma alguma coisa, aí você vai ter aquela história, né? Que eu já ensinei para vocês. O que é uma função f de x? Aí depois você faz a f de x mais k. Aí você faz uma translação, né? Essa translação pode ser para cima, se o k for positivo, para baixo, tá? Show de bola? Então não esqueçam disso aí. Você pode ter alguma função que depois você soma com mais de algum valor. Mas em termos gerais, essa função aqui é uma função exponencial. Então aqui, como vocês perceberam que essa função é decrescente. Função decrescente. Toda vez que o nosso amigo A estiver entre 0 e 1, o gráfico da função exponencial ele vai decrescendo. Toda vez que o A for maior do que 1, a função vai ser crescente. Você pode encontrar isso na página 7, tá, gente? Na página 7 tem todas as explicações que o professor Marcelo deu aí para vocês, tá? Bom, na página 8, gente, eu queria muito que vocês dessem uma lida, né? Nesse texto interessantíssimo, né? De um acidente terrível que teve em Goiânia, né? Acho que todo mundo já ouviu falar aquela situação dramática, né? Envolvendo o Césio 137, né? Algumas pessoas manusearam, né, um aparelho que estava desativado, né, de radioterapia e se contaminaram, né? A pessoa viu aquela coisa, achou bonito, né? Um brilho, tinha um brilho atrativo, e isso se revelou, infelizmente, né? Um problema seríssimo, tá? E aí ocasionou, infelizmente, né? Um problema sério lá em Goiânia. Então, seria bem interessante vocês fazerem a leitura desse material, né? Realmente um problema seríssimo, tá? Porque perdura durante muito tempo esses efeitos da radiação. E aí ele tem também, né, uma parte relacionada com, no final do texto, tem 3 perguntinhas para vocês. Então eu recomendo que vocês façam essas questões aí, essas 3 questões, falando da meia-vida. Então, quando a gente trabalha lá na parte de química, tá? Tem uma função, eu já aproveito o ensejo para falar para o meu amigo
Meu amigo André Lucas, que fez uma pergunta. Olha aí, André. Quando você for ler esse texto, André, aí, do Césio 127, ele vai falar que a massa, tá, de um determinado isótopo radioativo é igual a M0, que é a massa inicial, dividido por 2 elevado a x. Ele vai dizer para você que x é o tempo de meia-vida, tá? Essa forma que tu está vendo bem aqui, essa forma, é como se você fizesse a seguinte função, n, tá? Aí você pode imaginar que isso aqui fosse um n0, por exemplo, ó, a massa inicial, e como ficaria 1 sobre 2 elevado a x, você poderia, se desejasse, tá? Se você quisesse, você poderia fazer assim, ó. Isso aqui seria 1 meio, né? Elevado a x. Então, André, veja aí que essa função aqui, ó, seria igualzinha a essa aqui. Porque 1 elevado a x é 1, 2 elevado a x é 2 elevado a x. Ficaria n0 dividido por 2 elevado a x. Tá claro? Olha que maravilha aí, entendeu, André? Entendeu, Tainá? Entendi. Maravilha, né? Olha aí, ó, a função se coadunando com essa. Tá? Bom, então leiam esse texto aí na página 8 do volume 4 do Bernoulli. E aí eu quero que vocês depois tragam para mim. Turma, agora eu queria mostrar para vocês, aqui tem uma coisa bem interessante, que é um tópico na página 9. Ele diz o seguinte: outras funções envolvendo exponenciais, que é o que eu estou acabando de falar. As funções da forma, vamos lá, as funções da forma f de x igual a a elevado a x são denominadas de funções exponenciais, como a gente já expôs aí para vocês. Entretanto, muitas vezes, nos deparamos com funções de crescimentos e decaimentos que são mais complexas, na forma f de x igual a k vezes a elevado a x. Olha aí, pessoal, como eu tinha falado para vocês. Com k pertencente ao conjunto dos reais não nulos. Ou mesmo funções da forma k vezes. Aí ele vai botar agora aqui, ó, a elevado a um alfa x, ele vai definir depois quem é o alfa, mais um beta, tá? Então, você pode ter uma soma aqui depois sem nenhum problema, tá? Você pode pegar k vezes a elevado a x mais um beta, por exemplo. E esse a elevado a x pode ter aqui a elevado a um cx. Show de bola? Então, o que é que você precisa entender? Que é necessário que tenha esta incógnita no expoente, tudo bem? Associado à função. Tá claro? Tudo bem? Um exemplo é dado pela função I de x, que é a intensidade luminosa de um feixe de luz, é igual a I0, que é a intensidade luminosa na superfície da água, vezes 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre 2, elevado a alfa x, tá? Ok? E alfa é uma constante positiva qualquer. Então, tem muitas questões de vestibulares que vocês vão encontrar a função desse tipo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que ele botou aí no quadro, né? Vou apagar. Não, deixa eu... Tira logo a foto aí, André. Se alguém quiser dar uma olhadinha, né? Tirou, André, a foto? Se alguém precisar aí, né? Pronto, né? A minha imagem ficou com a melhor qualidade nenhuma, ficou legal. Tá dando para enxergar direitinho, turma? Beleza. Então, fique bem claro, né, que você pode ter uma função, né? Ó, esse caso montando, por exemplo, se coaduna, né? Com essa situação que estava mostrando para vocês, tá? Então, você pode ter uma função desse tipo aqui, ó. F de x, tá? Você pode ter uma função assim. F de x, alguém botou alguma coisa? Não. F de x igual a um k
vezes A elevado, por exemplo, a um tx, onde tem uma constante positiva, mais um b. Vai com uma outra função aí exponencial. Tá claro? Bom, no livro de vocês, ele vai mostrar aí dois gráficos, né, gente? Ele bota, só um detalhezinho, alguém pode estar se perguntando. Professor Marcelo, eu estou vendo aí no livro que ele fala de assíntotas. O que é uma assíntota, hein? Lembra que a Tainara, agora há pouco, me perguntou o seguinte: professor, eu estou vendo que o gráfico fica bem pertinho de tocar, mas ele termina não tocando? Pois aquela reta que você está vendo, em que o gráfico da função exponencial se aproxima bastante, mas não chega a tocar, aquela reta limite ali, nós chamamos de assíntota, tá? Por exemplo, dê uma olhadinha aí no exemplo número 2, da página 9. Exemplo 2 da página 9. Ele faz a função f de x igual a 3 elevado a x mais 1. Quando você observa aí o gráfico, repare que o teu gráfico aí, João Guilherme, ele fica bem próximo de tocar a reta y igual a 1. Tá vendo aí, Tainara? Fica bem próximo, Davi, Thaís. Essa reta y igual a 1 é chamada de assíntota, tá? Por exemplo, aqui nessa questão, a assíntota seria o próprio eixo do x. Fica bem próximo de tocar, mas não toca. Então, a assíntota aqui seria o eixo do x. Perfeito? Tudo bem? Galera, alguma dúvida nessa parte introdutória aí das funções exponenciais? Vocês estão vendo? Não, Tudo tranquilo, os gráficos. A gente vai depois se debruçar com equações e inequações, mas eu queria que vocês compreendessem bem e fizessem esses exercícios que tem aí a partir da página 10. A partir da página 10, tem uns exercíciozinhos aí de gráficos, tá? No Bernoulli. Bom, então a Gisela vai poder mandar também, viu, Gisela? Se você tem aquelas lá foram resolvidas, você pode mandar para mim, se tiver dúvida em alguma, eu responderei para você e para os demais alunos, tá? Pois um grande abraço para vocês, turma. Se ficou alguma dúvida, vocês podem falar tranquilo. Se alguma coisa do gráfico vocês não entenderam, né? Mas é importante você olhar para a base. Quando a base é maior do que uma função crescente, isso vai ter um impacto lá nas inequações exponenciais, tá? Você vai manter o sinal de desigualdade naquelas questões de inequações. Quando a base estiver entre 0 e 1, e você igualar os expoentes depois, você vai perceber que você vai ter os sinais de desigualdade sendo em sentidos diferentes, tá? Vamos ver isso em próximas aulas. Valeu, turma. Deixa eu baixar aqui a lista de frequência. Não saiam. Beleza, está baixado o arquivo. Agora vamos parar aqui a gravação. Parece que tem mais alguma dúvida. O André está dizendo tchau, tchau, Tainara. Eu confuso com as páginas que o tio estava falando. Sabe o que agora? André, porque esse material tem no Bernoulli, tá? Tem bem explicadinho também no Bernoulli. A gente vai usar o Ciência de Aplicações. Mas é porque o Bernoulli, volume 4, ele já traz a parte de função exponencial. Viu? Vou parar aqui a gravação. até a próxima aula.